Hoje em dia é normal os investidores procurarem praticamente o tempo inteiro quais são as ações que podem explodir, quais serão as próximas promessas que vão se multiplicar por várias e várias vezes, quais são as ações que vão deixar a gente rico, qual vai ser a próxima Magazine Luiza, enfim. E como o mercado sabe que isso é algo que a gente está procurando sempre, as narrativas estão cada vez mais retóricas. É comum a gente se deparar com várias delas sobre o futuro de algumas empresas, às vezes até pessimistas, mas muitas vezes otimistas até demais. Por isso que a gente precisa lembrar que narrativas são somente narrativas, elas não são o futuro sendo contado para a gente antecipadamente, entendeu? E por sinal, se os narradores soubessem mesmo o futuro, provavelmente não sairiam por aí contando isso de graça. Algumas dessas narrativas são apenas teorias, muitas vezes elas têm como base mais um palpite pessoal do que dados, probabilidades ou estudos científicos, análise do ativo e, consequentemente, em muitas ocasiões, promessas não se traduzem em lucro, em resultados. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, para mais um vídeo aqui do Valor em Ação e hoje eu resolvi trazer um vídeo diferente no canal. A gente vai falar sobre 5 ações que já foram promessas, mas que não deram em muita coisa, não deram muito certo. Algumas deram foi muito prejuízo e até cadeia para os diretores. Já comenta aqui embaixo quando o assunto é promessa de que não deu em nada, o que vem na sua cabeça, qual empresa já surge aí na sua memória. Tem história bem interessante aqui e dá para tirar muito aprendizado delas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá uma moral aqui pro Valor em Ação, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative o sino das notificações para você não perder os próximos vídeos que estão saindo praticamente todos os dias, beleza? Ajuda a bater essa meta de 15 mil inscritos que a gente tem aqui em setembro, que se você me ajudar, vai sair quadro novo aqui no canal com carteira aberta, estratégia de investimentos e tudo mais. Primeira da lista, provavelmente você conhece, é uma empresa muito conhecida, a fabricante de relógios Tecnos, donas das marcas Tecnos, Mariner, Condor, e que representa no Brasil marcas como Mormai, Eurofóssil, entre outras. A companhia conseguiu o prestígio de várias gestoras que chegaram até a assumir o controle da empresa em 2008, fizeram um IPO em 2011, no qual a companhia captou quase R$500 bilhão, dinheiro que ela pretendia usar no plano de crescimento, incluindo potenciais futuras aquisições e também para quitar empréstimo, reduzir a dívida da empresa. As ações da Tecnos chegaram até a subir mais de 50% depois do IPO, até meados de 2013, mas de lá para cá a coisa não foi muito boa para eles. A queda acumulada desde então é de mais de 85%, desde o IPO 78%. Muitos investidores que colocaram dinheiro na empresa gostariam de poder voltar no tempo, se você me permite esse péssimo trocadilho. Hoje a empresa vale menos do que ela conseguiu captar na oferta inicial ali, somente cerca de R$300 milhões na Bolsa de Valores, um valor muito menor que o de muitas startups por aí que operam no prejuízo. Em 2019, Joaquim Ribeiro assumiu o cargo de CEO da Tecnos com a missão de executar um grande turnaround na empresa, uma reviravolta ali. O objetivo hoje é salvar a centenária fábrica de relógios e parece que ele vem conseguindo melhorar, sim, os resultados da empresa. E aí, o que você acha? A Tecnos vai conseguir sair dessa ou não? Você já teve algum relógio da empresa ou de alguma marca que ela representa? Deixa aqui nos comentários. A próxima empresa da nossa lista é Vigor Alimentos. Quase todo mundo também conhece os produtos dessa empresa. Você já deve ter visto algum e está bem acostumado a ver ali nas prateleiras dos supermercados. Principalmente, a Vigor entrou na bolsa em 2012 com um IPO bem expressivo que movimentou cerca de R$2 bilhões em dinheiro da época, muito dinheiro mesmo, mas os anos seguintes não foram tão saborosos para a empresa quanto os seus produtos. A baixa liquidez foi um dos fatores que prejudicou o desempenho das ações. Isso aconteceu porque o IPO foi uma espécie de permuta na época, né? Quem era acionista da JBS virou acionista da Vigor, recebeu ações. As ações chegaram a ficar semanas sem realizar sequer um único negócio, o que fez com que o preço ficasse por 9 meses oscilando numa faixa ali entre R$9 e R$10. Liquidez muito baixa. E finalmente, em 2016, a companhia fechou o seu capital, né, por meio de uma OPA, Oferta Pública de Aquisição, que é justamente o contrário de IPO. A OPA ela é um momento em que a empresa decide fechar o seu capital e tirar suas ações de circulação na Bolsa de Valores por meio de uma oferta. E nesse caso, quase 80% dos investidores aceitaram trocar os papéis por ações da JBS novamente. No final, ali na ponta do lápis, né, o valor de mercado da Vigor ficou em menos de R$1 bilhão, menos da metade do que foi movimentado no IPO. A terceira da lista não era bem uma promessa, mas foi talvez uma das maiores fraudes e decepções que investidores já tiveram em toda a história da Bolsa de Valores mundial. Eu estou falando da Enron, não sei se você já ouviu falar dessa empresa, era uma empresa aparentemente comum que atuava nos segmentos de produção de energia e na exploração de gás
natural. A empresa foi fundada em 1985 e com o tempo começou a diversificar sua área de atuação um pouco ali, passando a atuar em segmentos como os de comunicação e gerenciamento de ativos de riscos e derivativos climáticos, uma espécie de seguro climático para negócios sazonais, entende? Agora pode até parecer estranho, mas na época todo mundo achava que se tratava apenas de uma empresa bem arrojada. Qualquer semelhança com alguma empresa brasileira muito comentada recentemente é mera coincidência. Mas se liga no que eu vou te falar agora. A Enron foi a sensação nos anos 90 na Bolsa de Valores de Nova York, sendo a queridinha de muitos investidores por conta da rentabilidade alta e do forte crescimento. Chegou a ser a 7ª maior empresa dos Estados Unidos, sendo avaliada em quase 70 bilhões de dólares. A empresa incentivava inclusive os funcionários a investirem suas poupanças nas ações da companhia, além de muitos fundos que também colocavam dinheiro por acreditar no crescimento do negócio e na rentabilidade. Mas aí o chefe de operações financeiras da Enron montou um esquema que beneficiaria indevidamente o balanço da empresa. Ele usou um método chamado de mark to market. E vai vendo, presta atenção no que eu vou te falar. Esse método ele permitiu à Enron contabilizar ganhos projetados de contratos de energia de longo prazo como um faturamento corrente. Tudo errado, porém, esses valores seriam recebidos só lá na frente, décadas depois, e já estavam sendo contabilizados. Você já deve ter entendido mais ou menos, né? Os números eram inflados e o mercado nem queria saber se fazia sentido ou não. Vamos investir na nossa queridinha aqui. E a sujeira não para por aí não, meus queridos amigos. A fraude, ela só foi possível porque a empresa que auditava era de propriedade de Arthur Andersen, um dos principais executivos da Enron. Mas a única certeza que a gente tem sobre golpes e fraudes financeiras é que um dia a casa cai, meus amigos. Em 2001, a Enron começou a ser acompanhada de perto por investidores e pela CVM dos Estados Unidos, a SEC, e o fundador e diretor executivo abandonaram o barco logo que os boatos de fraude começaram a ser divulgados ali, alegando motivos pessoais. E quando a verdade veio à tona, a empresa se viu praticamente obrigada a apresentar as perdas em outubro de 2001, o que fez com que a cotação das ações caísse ali de 86 dólares para 30 centavos. Meus amigos, por diversos anos a Enron apresentou lucros muito maiores do que os reais. Skylin, ex-executivo da empresa e que teve a sua remuneração muito beneficiada pelas fraudes durante o período, foi condenado à prisão de 185 anos. E Lei, o criador da empresa, pegou 45 anos de sentença por 6 casos de conspiração e 4 de fraude bancária. Mas ele nem ficou todo esse tempo preso porque faleceu em 2006, enquanto ainda estava em regime fechado. Na sequência, antes da gente partir para a última e mais emblemática da história da Bolsa de Valores brasileira, vamos para as ações do Banco Daycoval. Ações de bancos, historicamente, foram quase sempre um bom investimento aqui no Brasil. A gente sabe muito bem disso, principalmente considerando prazos mais longos de investimento, mas nem sempre investir em banco se traduz em bons retornos. O Banco Daycoval, de médio porte, abriu capital em 2007, no nível 1 de governança corporativa da nossa Bolsa de Valores de São Paulo. A operação garantiu ali um aporte de R$1 bilhão quase, mas 10 anos depois o banco achou por bem fechar o capital também por meio de uma OPA, oferta pública de aquisição. As ações começaram a ser negociadas a R$ 9,31 em 2007, um pouco acima da cotação do fechamento de capital, que foi de R$ 9,08. Quem investiu não chegou a ter grandes prejuízos, mas é meio que uma decepção ser obrigado a encerrar um investimento com perdas depois de 10 anos. Muitos bancos médios abriram capital em 2007, no auge da euforia do mercado de ações brasileiro, só que a estratégia não se mostrou muito interessante nem para os bancos, nem para quem investiu neles. Por que isso não foi muito interessante? Com a desvalorização das ações depois da crise de 2008 e sem perspectiva de captar dinheiro no mercado, os IPOs deram lugar às OPAs. Por isso é importante ficar ligado nisso ao investir. Isso é um risco. O risco de uma OPA é justamente o de ser obrigado a encerrar uma posição com prejuízo, por exemplo, ou a contragosto. Mesmo que a empresa tenha boas perspectivas de longo prazo, você precisa vender. E eu não estou aqui falando que foi o caso do Banco Daycoval, que apesar de não ter sido um bom investimento, parece ser um bom banco, parece ser um banco bem legal, com mais de 50 anos aqui no Brasil. É muito elogiado, inclusive, pelos clientes, mas em alguns casos as empresas podem fazer isso, inclusive de má fé, e fechar o capital em momentos que as ações estão muito baratas e ela considera uma ótima oportunidade. Por isso é bom analisar o free float da empresa, ou seja, a quantidade de ações que ela tem em circulação. Quanto maior o free float, menor é o risco de uma OPA inesperada. E na sequência não podia faltar a famosa e emblemática OGX do Eike Batista. Não sei se você lembra, né? Aliás, quem não ouviu falar da maior promessa e também de uma das maiores fraudes
do mercado de ações brasileiro. A companhia operava, ou pelo menos pretendia operar, no ramo de petróleo e gás. E na época realizou a maior oferta pública inicial de ações da história da Bolsa de Valores brasileira, captando mais de 6 bilhões de reais, a maioria de investidores estrangeiros. A Eike Batista disse que a empresa se tornaria uma mini Petrobras, né? Uma espécie de mini Petrobras, só que com um pequeno detalhe, né? A OGX ainda não havia extraído nem sequer uma gota de petróleo do território brasileiro, diferente da gigante Petrobras. Mas o empresário que era e ainda é um grandíssimo marqueteiro conseguiu criar uma narrativa que fez muita gente acreditar e apostar na empresa. As ações chegaram a atingir a máxima em mais de R$ 23 em 2010 e agora se ligue que vai começar a fase ladeira abaixo da gigante. Pouco tempo depois, uns ruídos começaram a surgir após um relatório de uma empresa especializada e as estimativas de reservas de barris de petróleo da OGX passaram a ser questionadas. A companhia dizia ter 800 bilhões de dólares estocados em 10 bilhões de barris de petróleo. Mas o documento que veio a público em 2011 demonstrou que, na verdade, a OGX possuía apenas 102 milhões de barris com viabilidade comercial. E com isso, a menor produção de poços de petróleo, as inconsistências das justificativas da direção da empresa e as dívidas foram as causas do fim da OGX. Ela que chegou a ser considerada uma blue chip e conseguiu a proeza de ser mais negociada do que Petrobras e Vale, né, compor uma grande parte do índice Bovespa, também viu o valor de suas ações caírem para cerca de 3 centavos. No final dessa que é talvez a maior fraude da história da Bolsa de Valores brasileira. Alguns investidores chegaram a colocar muito dinheiro e perder praticamente tudo. Se liga na história aqui do aeroportuário Fernando Alves, de 39 anos. É um nome fictício usado para preservar a fonte e a identidade real. Ele vendeu um apartamento dele em 2011 para investir nas ações da OGX. E 2 anos depois, após várias quedas, ele viu o seu investimento minguar para menos de 10% do valor do imóvel, que ironicamente havia sido comprado com um rendimento que ele tinha obtido antes com as ações da Petrobras. Meu Deus, essa aqui dói. Dói demais. Mas o pior não é nem isso. Além da perda financeira, ele também sofreu foi para revelar o tamanho do rombo para a esposa, que inclusive havia o alertado antes sobre o risco desse investimento. Escutem as mulheres, meus amigos, pelo menos escutem. Olha o que o cara disse aqui no depoimento. Quando eu falei para minha esposa que eu queria usar todo o nosso dinheiro para comprar ações da empresa do Ike, ela disse o seguinte: você devia comprar ações de empresa que vende cerveja, pois com crise ou sem crise o povo não para de tomar cerveja. Como diria o Bruno Perini, a miserável era um gênio. Tomara que o investidor aqui do exemplo, que é real, apesar do nome ser fictício, tenha conseguido se reerguer, reconstruir seu patrimônio e manter o seu casamento. Cada um desses casos aqui, meus amigos, ensina algo diferente pra gente sobre investimentos. A gente tem que sempre diversificar o nosso patrimônio, isso aqui é fato, não tem pra onde correr. Não superestime o poder do seu mérito nos resultados e, principalmente, você e eu, como investidores, devemos ficar atentos à influência que muitas narrativas exercem na nossa capacidade de analisar e ter senso crítico, para que assim a gente consiga fazer análises mais assertivas, baseadas mais em dados e probabilidades e menos em palpites. Isso não vai te impedir de cometer erros durante a jornada e é para isso que serve a diversificação, por isso que ela é importante, mas evitar alguns prejuízos já vai fazer muito bem para o nosso bolso nesse longo caminho. Essas foram as 5 empresas que já foram promessas na Bolsa de Valores, mas que não deram em merda nenhuma, acabaram dando em muita coisa. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, eu fico por aqui, um abraço e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!